dor que fica no coração dos pais quando eles não podem ver os filhos nascerem. Tem uma dor que nós não conseguimos nem compreender o tamanho dessa dor. A dor que os homens carregam porque eles são excluídos da vida. Eles são excluídos da vida. E você sabe quando eu falo isso, porque você conhece tão bem a sua história. E então, dentro do seu sistema, tem um homem que não pôde ver uma criança ser gestada, ser parida, e crescer, e levá-la para a escola. Essa dor está nele também. Então, a Mariane, ela disse muito isso para a gente no final de semana. O que nos cura é a compaixão. Sem compaixão não tem cura. E compaixão significa eu preciso me colocar no lugar do outro. Porque às vezes nós estamos muito no nosso lugar. No lugar daquele que sofre, no lugar daquele que carrega a dor. Mas muitas vezes nós esquecemos de que aquele que muitas vezes, entre aspas, causou a dor, na verdade ele só causou a dor porque ele estava sofrendo, porque ele tinha uma grande dor. E isso também precisa ser curado dentro do sistema. E vai ser curado em nós, por meio da compaixão, por meio da generosidade e por meio do conhecimento. Porque se nós permanecermos ignorantes, o nosso sofrimento também continua grande. E o que é esse conhecimento? É o conhecimento sistêmico. Quando eu sofro, não existe eu sofro. Existe nós sofremos. Não tem eu sofro. Existe nós sofremos. Não existe eu estou curado. Existe nós estamos curados. O sistema não reconhece essa palavrinha, esse pronome pessoal primeiro do singular. É só o primeiro do plural. Lindo, né? O sistema pensa nós pensamos nós. Tem um constelador americano maravilhoso que chama Dan Cohen. Ele diz, por exemplo, que um prisioneiro, ele trabalhou com constelações na prisão, e ele diz que um prisioneiro, ele carrega no seu coração a dor dos seus antepassados, o coração dos antepassados. Carrega, por exemplo, a dor o pranto da viúva que não pôde ser chorado, a dor do órfão abandonado, do injustiçado, do que foi tirado da sua terra. Ele carrega isso no coração dele. E eles estão nas prisões carregando as injustiças dos seus sistemas. Então o sistema não pensa eu. Eu estou lindo, cheiroso, maravilhoso, meu CPF em ordem e vou agora para o trabalho. E tudo está bem comigo. Não adianta ficar na frente do espelho falando isso 103 vezes e depois ir para o trabalho. Porque rapidamente o sistema vai mostrar. Legal, você parece que está bem, mas tem algo na sua família, no seu sistema, nos seus irmãos, nos seus pais, nos seus avós, algo que não está legal, que vamos curar isso? Então, a Vânia, ela fez uma pergunta. Olinda, o que é a fibromialgia? Fibromialgia é uma tristeza junto com uma raiva. Vocês sabem, os médicos, os queridos médicos sabem que, diante das dinâmicas de fibromialgia, é o mesmo remédio que se dá para as tristezas, para as depressões. Não é mesmo? Então, fibromialgia, o que é? É querido pai, querida mãe, me segura, me acalanta. Me segura, entendeu? Aquele segurar gostoso que não tem dúvida que está seguro. Me segura, me cuida, me apoia, me ampara. Então, uma das coisas que cura a fibromialgia é a massagem reparentalizadora. É o colo, é o acalanto. Porque rapidamente as memórias celulares são informadas. Sim, eu estou seguro, esse grande eu, que não é o euzinho pequenininho, é esse eu, nós, estamos seguros, estamos amparados, estamos curados, estamos bem, e cura. Então, o que cura a tristeza não é a piada do como chama lá, do comediante, né? Mas o que cura, o que traz alegria é o acalanto e a proteção. Nada mais alegra do que o acalanto, do que a presença dos pais. E a gente vê, graças a Deus, né? A gente tem tantas imagens maravilhosas, por exemplo, de crianças que são amadas e cuidadas e que têm a presença dos pais. A expressão de alegria que elas têm no olhar, no rosto dos bebês.
Eles estão, né? O Max mesmo é uma criança assim que a gente vê, né, a alegria no rosto dele, né? Um bebê que, né, né, é a coisa mais linda do mundo. Quer dizer, ali não tem espaço para fibromialgia, não tem. Porque fibromialgia é, ai, que saudade da felicidade do contato, do contato seguro, amoroso, gentil, não erótico, né? Não sexualizado, né? Que saudade desse contato do amor do pai e do amor da mãe, né? É lindo, é muito lindo, lindíssimo demais da conta. Os sintomas são os nossos anjos. Uma pessoa, quando ela tem um sintoma, ela deveria dizer, obrigado, eis minha chance de evolução e de cura. Muito obrigado, agora eu vou poder acertar o que eu nem estava percebendo que eu precisava acertar. Obrigado, oba, oba. Tem aqui um amigo do meu lado, um mestre, um anjo está aqui. Vou celebrar. Vamos ver o que é que está me falando. E aí, nessa postura de gratidão e ao mesmo tempo de curiosidade e alegria, o sintoma ele vai dizer o que ele precisa. Então, quero dizer algo. Não é passeio de cura, é trabalho de cura, que chama. Por isso que às vezes dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, 30 anos, até que cura. Graças a Deus que cura. Mas cura, olha que lindo, você tem consciência da tristeza e você trabalha ela. Que lindo. Não tem nenhuma somatização corporal. Não. Porque antes de ter uma somatização corporal, a gente tem uma infelicidade. A gente tem um desgosto, a gente tem uma tristeza. E se a gente cura nesse nível da emoção, não vai precisar chegar no nível corporal. O nível corporal é assim, socorro, você não está me escutando, você não está me dando o que eu preciso. É a alma dizendo, eu preciso que você me olhe, que você me cure. Então, o primeiro nível de uma doença, o pessoal da medicina chinesa estuda isso, eles dizem, que é isso? Lá, na medicina tradicional chinesa, se chegar alguém no nível que a gente chega aqui nos nossos queridos médicos, iria para uma UTI direto. De tão considerado, descompensado energeticamente que essa pessoa está. O primeiro sinal de um sintoma, sabe qual é? Cansaço. Ai, nossa, não tenho fôlego, meu Deus, que cansaço, estou exaurido, ou estou desanimado, ou estou insatisfeito, ou estou aborrecido, ou, sabe, qualquer um desses sintomas que fala assim, que é isso, vai ali, toma uma cervejinha ali, uma cachaçinha que já passa. Que isso, cara, que isso, deixa chegar o final de semana, vai jogar um futebol que daí já resolve, é assim, a vida é assim mesmo, entendeu? Daí nesse a vida é assim mesmo, vai ficando 2 semanas, 3 semanas, 1 ano, 2, 3, até que chega um momento e fala, doutor, o que eu tenho? Aí o doutor tinha que dizer, você tem o tal da vida é assim mesmo. Você viveu a vida assim mesmo durante algum tempo? Eu vivi, doutor. Então, é isso que você tem, a vida é assim mesmo. Né? Quando a gente pode sair, eu tenho que pegar minha filha. Oh, querida, por favor, que gentil, por favor. Fiquem à vontade, por gentileza. Sim, obrigada. Vocês não tiveram oportunidade para as perguntas, mas se tiverem, ou para as observações, mande depois para o e-mail. Tá bom? Vai mandar o e-mail inteiro, Marco? Que bom. Que bom que foi proveitoso, como diria minha avó. Foi? Que bom. Estamos juntos? Então, o primeiro sinal de que a pessoa ela não precisa prestar atenção é bem lá, antes daquilo que a gente vai procura o plano de saúde, né? Porque a hora que a gente procura o plano de saúde para fazer um exame, nós já violamos essas 3 leis aqui durante muitas vezes e com muita intensidade, né? Posso fazer uma perguntinha? Sim. E depois a Sandra fala. Vou fazer uma pergunta, quanto a esses Depois a Vanessa. foram feitos, eles podem ser feitos, por exemplo, em família, você em casa? Claro, sempre. Serão postados na internet depois. Outra questão, falando em sintomas, até porque a senhora falou sobre a questão das gerações e de problemas que se repetem. Sim, até os médicos sabem disso, né? Isso. Será que não tem assim uma herança genética, né? Isso. Há uma questão que... Tem alguém hipertenso na família, né? Alguém... Exatamente, que é o hipertenso. Qual seria
sintoma em relação à hipertensão, basicamente. Então, é Rejane, né? Isso. Rejane, a gente vai trabalhar isso um montão no módulo que eu acho que é dia 19 e 20, Maria Ângela? 20 e 21? Dia 20 e 21. É um módulo que falta horas para ele, né? Faltam horas para ele. Aí a gente tem 2 módulos que a gente trabalha esse tema. Então, eu vou responder assim, mas eu quero dizer para as outras pessoas todas que não vou poder responder mais sobre outros sintomas agora por conta de que a gente precisa ir conduzindo para as outras tarefas, não é? Mas a dinâmica da hipertensão é assim, eu estou explodindo. Explodindo do quê? Geralmente, a pessoa ela suprimiu a sua energia criativa na direção de uma solução que precisaria de uma energia intensa. Por exemplo, a gente tem o nosso professor de constelações com cavalos, de constelações assistidas por equinos, o Rudy. Ele conta que ele teve um momento da vida dele, da vida profissional, que ele simplesmente precisou parar de fazer o que ele fazia. Ele saiu até a porta da casa dele. Lembra que ele contou isso pra gente, Marlos? Ele chegou até a porta da casa dele, virou e falou: não vou mais trabalhar com isso. E mudou de profissão. Mudou de profissão. Talvez o que ele disse pra gente foi uma metáfora, que talvez durou 3 meses, que talvez durou 6 meses, ou 1 ano e meio, a gente não sabe. Mas ele precisou de ter muita energia para ele fazer uma virada. Ele era um executivo de empresas. E ele se tornou um terapeuta, um curador, porque ele é um curador, né? Ele é um curador. Aparentemente, ele ensina nós a fazermos coaching assistido por equinos. O cavalo vai lá e representa uma situação, um sintoma, e trabalha para a pessoa e mostra o que é que está acontecendo, né? Lindamente, majestosamente, como os cavalos fazem, né? Talvez se ele não tivesse feito essa virada na vida dele, ele tivesse se tornado um hipertenso. Então, quando eu falo que a hipertensão significa uma energia criativa que se transformou em raiva e que ficou guardada, é isso que eu quero dizer. Então, em algum momento da vida de um hipertenso, essa pessoa precisava ter feito uma virada. Ela sabia que ela não podia continuar indo naquela direção. Ela sabia que ela precisava de fazer uma mudança radical mesmo, né? E aí, foi deixando, né? Foi reprimindo aquelas informações, aqueles sinais, foi dizendo não, foi se adaptando, foi que. E aí, a Sizumi, que já trabalhou com grupos de hipertensão lá em Ribeirão Preto, ela deve ter, como se diz, muitas histórias, se as pessoas fossem escrever, porque elas sabem. Quando eu falo assim, imediatamente, não sei se você conhece algum hipertenso, mas eles sabem dizer, é verdade, porque em tal época da minha vida, tal coisa. Aí eu até quis colocar essa questão um pouco da geração, porque tem muito da hipertensão ligada com hereditário, né? Ou com essa questão de que veio de alguém da família tinha, o outro também tem, e aí vai muito com essa... Porque nós chamamos de lealdades. Tem um livro que chama Histórias de Amor, do Bert Hellinger. Se vocês quiserem adquirir, tem aqui na prateleira, que eu vi hoje. Nós somos leais. Nós somos leais àqueles que sofrem dentro do nosso sistema. Então, uma criança, ela viu que o pai dela, ele sofria muito usando drogas, enfim, com a dependência química, com adicção. A criança viu isso, viu a mãe sofrer, e ela pensava quando ela era criança, jamais eu vou fazer isso. Vou crescer, vou trabalhar, vou comprar uma casa para minha mãe, não é assim? Vou afastar ela do meu pai. Não é que a criança pensou tudo isso? Né? Lá na escola deve ter umas crianças que pensam assim, né? Bom, essa criança, ela vai ter acesso ao computador. Aí a gente vai lá e vê qual é o jogo preferido da criança. É um de violência. Ela não precisou fazer 15 anos, 16 ou 30 para ela viver aquela violência que ela estava dizendo que ela jamais viveria. Porque isso é lealdade.
E aí, de repente, essa pessoa fala assim, por que eu quebro tudo em casa? Eu não queria fazer isso, mas por que eu faço isso? Eles me tratam tão bem, eles sempre me deram tudo. Meus pais adotivos, que para mim são meus pais, não existem outros pais. E aí, de repente, os pais adotivos descobrem a história dos pais biológicos e vê que os pais biológicos realmente tinham esse sofrimento, tinham essa reatividade, que quando as coisas não davam certo, eles, enfim, tarará. Nós somos leais aos nossos antepassados, nós somos leais. Tem um livro que o pessoal da medicina acho que precisa ler, estudar, e os interessados da biologia, os curiosos, que é de um cara que chama Bruce Lipton e que chama Biologia da Crença. Ele fala como que nós carregamos na nossa memória genética a dor dos nossos antepassados, o sofrimento deles, aquilo que nós pensávamos que não, imagina, só a cor dos olhos, né, o tom da pele, isso que a gente herda, a gente não carrega o sofrimento deles atravessando o oceano, a gente não carrega o sofrimento deles da orfandade, isso aí não, imagina, isso está tudo aqui na nossa memória celular. E é isso nós chamamos de lealdade. Nós carregamos. Então, por isso que é comum os sintomas se manifestarem em várias gerações.